Agora o esporte. Alice Queiroz está na área, oi Alice. Oi Polito, boa tarde para a galera que nos acompanha. Finzinho de semana em algumas coisas para repercutir aqui, destacando principalmente o futebol brasileiro. Tivemos partidas ontem, temos partidas importantes no fim de semana e, claro, a gente começa destacando a Série A. Tivemos partidas na noite de ontem. Flamengo e Cruzeiro ficaram no empate sem gols. Em transmissão exclusiva pela NDTV Record, Fortaleza e São Paulo, tivemos um jogo e tanto na Arena Castelão e o tricolor paulista foi quem se deu bem. O Pedro Ramiro chega mais e traz as informações pra gente. Olha, nesse Fortaleza e São Paulo tinha tudo para que o Leão levasse, mas é claro que o futebol muitas vezes não tem explicação. O tricolor paulista abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Foi depois de um cruzamento do Rigoni para a chegada do Tapia, completar e marcar o primeiro do jogo. Só que nas circunstâncias do futebol que dão graça a ele, o jogador Rigoni, que deu assistência, acabou fazendo essa falta aí em cima do Daverson. O árbitro Anderson Daronco olhou no VAR e decidiu expulsar o jogador do São Paulo. Por isso, boa parte do primeiro tempo e também do segundo tempo, o tricolor paulista estava com um jogador a menos. Só que nas circunstâncias do futebol, muitas vezes essa explicação não bate. Porque o São Paulo, o tricolor paulista, ainda ampliou depois de um passe do Enzo Dias para o Luciano marcar 2-0 para o tricolor paulista, que vence o Fortaleza. O Leão fica na zona de rebaixamento e vai ter um próximo jogo no próximo fim de semana contra o Juventude, é um adversário direto. E o São Paulo começa a pensar no clássico que vai ter no próximo fim de semana, no domingo, contra o Palmeiras. E é claro que a gente está de olho em todas essas situações. Eu volto com você. Com certeza, valeu Pedro. E no jogo entre Vitória e Ceará, o rubro-negro venceu no Barradão. E foi pelo placar mínimo, com gol do zagueiro Zé Marcos, que você acompanha de cabeça. A equipe quebrou um jejum de 3 jogos sem vencer. E o triunfo marcou a estreia do técnico Jair Ventura, ex-Avaí, diante da torcida rubro-negra. E amanhã tem rodada nova e mais um jogaço para você acompanhar na tela da NDTV Record. Amanhã, 6h30 da tarde, ao vivo. Chegou a fase do Brasileirão em que todo jogo vale uma final. Para os cariocas e mineiros, é a chance de subir na tabela e brigar por uma vaga na Libertadores. Fluminense e Atlético Mineiro. Duelo importante na 27ª rodada do campeonato. Futebol na Record, sua paixão em campo. Mais uma transmissão especial que te espera com toda a nossa equipe. Seguimos com Série B. Cláudio Caticarte já está com a gente, até porque o Avaí entra em campo hoje, a partir das 9h35, lá no Rei Pelé, enfrentando o CRB. Mais uma partida com foco aí para garantir os 3 pontos. E tá meio difícil a situação do Leão da Ilha, que quer voltar para o G4, ou se reaproximar, pelo menos, né? Verdade. Boa tarde, Alice. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. O Avaí tem essa partida importante hoje contra o CRB, claro, numa situação muito complicada para a busca por acesso. Mas a gente até para análise desse jogo, vamos trazer o campinho, pedir para a produção trazer aqui para a tela, para a gente analisar a provável escalação do Avaí, espelhando muito que o Eduardo Barroca faz também no CRB, né? Um 4-2-3-1. Os importantes retornos, né, do JP e do Zé Ricardo, que trazem uma qualidade muito maior aí no meio de campo, né, fazendo os setores do time conversarem, com apoio pelo corredor esquerdo Emerson Ramon, pelo corredor direito com o Taylor, para a finalização do artilheiro, o atacante Kleber. A equipe do CRB também utiliza esse mesmo 4-2-3-1, também utilizando os corredores, os lados do campo, no que essa formação do Avaí ajuda bastante nessa situação de enfrentamento direto contra uma equipe muito ofensiva e que deixa muitos espaços essa equipe do técnico Eduardo Barroca. A gente não tem como iludir o torcedor numa montanha que o Avaí tem que escalar para esse final de campeonato. São 27 pontos a disputar, teria que alcançar 22 pontos. Né? A derrota para a equipe do Curitiba foi uma dura realidade que acabou trazendo para a equipe do Avaí. Agora, o que cabe ao Vinícius Bergantin é ver se baixa um pouco essa média de pontuação para acesso
e tentar jogo a jogo, vamos dizer assim, recuperar a possibilidade de risco de acesso, que por enquanto está muito longe, viu, Alice? Bom, Cláudio, agora destacando ainda sobre a nossa dupla da capital, a gente fala da Copa Santa Catarina porque temos o Figueirense em campo amanhã, jogando em casa, no Scarpelli, contra o Marcílio Dias a partir das 3 horas da tarde. Curioso, Marcílio Dias, tivemos repercutindo aqui a chegada de Vaguinho Dias, que foi oficialmente apresentado mais cedo. Antes da gente repercutir esse assunto da chegada de Vaguinho Dias, vamos escutar o que ele falou sobre essa chegada importante ao clube, digamos que assim, um sonho realizado para o novo técnico. Vamos lá. Hoje eu realizo um sonho profissional, um sonho de trabalho, um sonho de estar novamente num clube, numa equipe tradicional como é e grande como é o Figueirense. E que eu tinha certeza que nesse momento, com tudo que está acontecendo no Figueirense, eu seria útil. Eu seria uma peça fundamental para que a gente pudesse, quem sabe, já buscar agora o calendário também da Copa do Brasil para o ano que vem e também na formação do novo grupo e também entender já esse grupo. Recuperar alguns atletas que aqui estão, dar continuidade para vários, ter uma base para o ano que vem. Então era necessário o início agora, para que a gente pudesse em 2026 já ter um grupo, já ter uma equipe, para entrar com os objetivos claros. É assim que eu jogo, é assim que eu vou jogar e é assim que a torcida quer. Buscando a vitória, buscando realmente a todo instante futebol vistoso, bonito, para que o torcedor venha, confie, nos ajude e o resultado apareça. Eu vim aqui para trazer resultados. Tá vendo? Tá aí o registro, então, da coletiva mais cedo apresentando o novo técnico. E, ó, o que a gente pode esperar? Qual o impacto? Avaliar, a gente ainda não pode avaliar, mas existe um impacto desse novo comando, né, Cláudio? É verdade. O Vaguinho Dias, ele veio ao estádio Orlando Scarpelli e já era um desejo antigo da diretoria no sentido de dar uma bagagem, experiência. Foram muitas apostas com jovens treinadores, né, nas últimas indicações da diretoria para a vinda de novo treinador. Vaguinho Dias, 62 anos, com larga escala aí de conhecimento do futebol brasileiro, nessa prateleira que o Figueirense se encontra, nesse contexto de Série C, né? E ele que disputou, inclusive, esse ano com confiança. O interessante na coletiva é que ele trouxe algo de bastidor que o torcedor alvinegro deve lembrar. Quando o Wilson pediu demissão aqui no estádio Orlando Scarpelli, ele falou que um dos motivos foi de que a escolha dele para treinador seria outra. E o Vaguinho Dias acabou elucidando esse mistério. O Wilson queria o Vaguinho Dias, Figueirense trouxe o técnico pintado à época. Vaguinho Dias, já falando do jogo de amanhã, que não vai estar à beira do gramado, né? Porque teve apenas uma sessão de treinamentos para esse jogo antes da equipe do Marcílio Dias, não seria realmente coerente. O Tuti Mendes, né, o técnico interino, vem com essa campanha, né, de 4 jogos, 4 vitórias e amanhã pode, vamos dizer assim, ter a manutenção da liderança desse grupo A da Copa Santa Catarina, tendo benefícios para a sequência da competição. É uma equipe, viu, Alice, do Marcílio Dias muito mais experiente do que o time do Barra e, de novo, vai ser aquele enfrentamento que a gente viu lá em Itajaí. Figueirense precisa ser assertivo, propositivo e ter efetividade nas finalizações para manter essa liderança na competição. Marcílio Dias vem forte, né? Até porque é o principal objetivo da equipe também. Não tá jogando com garotos da base, tá totalmente focado na Copa Santa Catarina. Então a gente já sabe que é um duelo mais puxado aí pro Figueirense, mas a gente fica na expectativa e repercutindo os bastidores, fazendo aquele pré-jogo com você também a partir da 1h30 da tarde amanhã no Clube da Bola. Perfeito, amanhã o Clube da Bola cheio de assuntos, né? Tem um novo calendário de futebol brasileiro. Fica esse convite e segunda-feira eu retorno também aqui no Balanço Geral para repercutir o jogo do Leão de hoje, da equipe do Figueirense amanhã também. Uma boa tarde, Alice. Boa tarde, Cláudio. Até mais. E a todos os demais. Para mudar de assunto, mais uma modalidade diferente por aqui, o Highline. Temos um recordista mundial. Você já deve ter ouvido falar do Rafael Bridge, né? Nosso repórter Heitor Machado bateu um papo com ele e conheceu um pouquinho mais desse espírito aventureiro de um atleta que desafia a gravidade. No alto do morro, em meio à natureza e perante um cenário indescritível. Eu sou o Rafa Bridge, manezinho da ilha, 38 anos, atleta profissional de Highline. O Highline é a modalidade mais desafiadora do slackline. O Rafael é referência no assunto. Ele conheceu o esporte de forma recreativa na universidade e nos últimos anos decidiu subir a régua. A trilha fechada reserva um destino quase secreto.
Antes de encontrá-lo, encaramos alguns bons metros morro acima. Ó, a gente está quase chegando ao nosso ponto. À minha esquerda, a Ilha do Xavier, ao fundo, Praia Mole, Galheta e aqui à direita, a Lagoa da Conceição. Mais à frente, o nosso destino. Vamos lá. Chegamos! Depois de pouco mais de 20, 25 minutos de caminhada, aqui o nosso ponto. O Rafa foi nos receber ali no meio da trilha. Hoje, em qual ponto estamos? Qual o tamanho? Qual a altura? O que a gente escolheu para hoje? Bom, a gente está aqui num ponto, eu acho que todo mundo que passa aqui na Rendeiras, na Lagoa da Conceição, acaba olhando, mas pouca gente veio, assim, né? Fica bem nessa junção entre ir para Joaquina, Barra da Lagoa e Praia Mole. Então a gente tem esse visual privilegiado da lagoa, né? A gente vê praticamente a lagoa inteira, tanto a parte da lagoa pequena quanto a parte grande, até o castelinho lá no fundo. Aqui a gente tem um Highline que foi aberto em 2014. O nome dessa via se chama Constantina, tem 64 metros de distância e aproximadamente uns 15 metros de altura. É uma linha bem conhecida para o pessoal que pratica Highline aqui e tem esse visual incrível, né? Então nos inspira aí para desafiar o equilíbrio. Tudo pronto? Vamos lá? Tudo pronto. Eu brinco que o equilíbrio, se for entrar na física, é um estado transitório porque a gente está sempre fazendo uma escolha. Então, para a gente se manter equilíbrio, a gente tem que ter consciência dessa nossa escolha para quando a gente for caminhar no Highline, né, essas faltas de escolhas, essas escolhas erradas fora do slackline não atrapalhar a gente e tirar o equilíbrio ali. Na base do equilíbrio, o Rafael impressionou o mundo. Ele detém 2 recordes mundiais. O do Highline mais alto do planeta, com uma travessia a mais de 1.900 metros entre 2 balões e ao atravessar um vulcão ativo em Vanuatu, na Oceania. Entre tantos orgulhos mundo afora, um deles no quintal de casa foi ainda mais especial. Pô, eu fiz uma travessia que eu não posso esquecer nunca de falar, né, que foi da Ponte Círio Luiz, quando ela reabriu. Então isso para mim, acho que foi uma das mais significativas, que eu comecei a fazer o esporte e eu sempre via a ponte. Eu tive ainda a sorte de pegar e lembrar bem pequenininho, caminhar na ponte ainda antes dela fechar, mas depois sempre foi aquela vontade, né, de ver a ponte aberta e eu pude estar envolvido nesse projeto que foi muito, muito significativo para mim. Passo a passo, escrevendo história onde tudo começou. É admirável demais, Rafael Bride, toda a nossa admiração, mas assim, tem que ter muita coragem, né, Polito? Principalmente nas alturas. Acho que esse é o elemento principal, e técnica com certeza. Você se arriscaria a fazer umas asas? Nessa altura, nem pensar. Mas assim, num coqueirinho, eu topo. Aquele mais baixinho, Isso. né? Não, esse daí eu me arriscaria também, mas nas alturas, pra desafiar a gravidade, eu já tô fora. Eu fiz aquela bike que você vai equilibrando lá em Urubici, não sei se você já viu. Nunca fiz essa. Tem essa atravessando lá. Eu quase morri do coração, imagina em pé, sem nada. Não tem condição. Mas são experiências para a vida toda. Rafa, grande abraço, parabéns por esse trabalho incrível, um esporte sensacional. Sensacional, a gente fica por aqui de olhos abertos, arregalados, mas torcendo sempre muito que ele quebre ainda mais recordes aí pela frente. A gente segue acompanhando, Polito. Bom fim de semana. Para todos nós, um ótimo fim de semana e até mais. Até mais.